As eleições municipais serão realizadas no dia 15 de novembro. Enquanto isso, os candidatos estão nas ruas, fazendo campanha e tentando convencer o eleitorado. Para ajudar o eleitor na escolha dos representantes do Poder Executivo, a TV Profissão realizou sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Uma iniciativa que garantiu espaço para que todos pudessem detalhar as propostas dos planos de governo. Olha, isso é muito importante em qualquer eleição, ter essa aproximação com o eleitor e ter espaço para a gente expor as nossas ideias e para aquilo que a gente acredita de ser melhor para a cidade é fundamental. E nós não estamos falando só de um processo político, de uma eleição municipal. Estamos falando de uma nova maneira de se fazer política, com o cidadão consciente, com a pessoa participativa que quer mudar as coisas não só na nossa cidade, mas no nosso país. É importante trazer os candidatos para que os jovens, que os estudantes desenvolvam seu senso crítico, a sua noção de julgamento e saibam observar os candidatos, saibam olhar o passado de cada candidato, a quem ele serve, quais ideologias e quais que se assemelham mais aos seus princípios, aos seus valores. Então, conhecer as propostas dos candidatos é muito importante e a democracia se faz dessa forma. Foram 4 dias de gravações aqui no estúdio da TV Profissão e canais associados. Ao todo, 11 candidatos foram entrevistados pelos jornalistas Guilherme Carvalho e Mauri Koenig. Os candidatos tiveram em torno de 40 minutos para expor suas ideias e apresentar suas propostas. Além dos 2 jornalistas que conduziram a entrevista, outros 12 profissionais, entre jornalistas e cientistas políticos, enviaram as suas perguntas de maneira remota. Muito importante a gente entender o momento eleitoral como um momento de discussão sobre a cidade, sobre políticas públicas, sobre cidadania. Então, acho que são iniciativas como essa que fortalecem a democracia, fortalecem justamente para o conjunto da população a importância da gente discutir política. Muitas vezes fala assim, não... Política, religião, futebol, a gente não discute. Não, gente, a gente tem que discutir política no dia a dia e a política não é só esse momento a cada 2 anos onde a gente vai votar para os nossos representantes. A política tem que fazer parte do nosso dia a dia. O prazer é meu de estar aqui com vocês, eu cumprimento o seu público, as pessoas que tão pacientemente nos acompanham nessa conversa. Esse debate é fundamental, como você coloca, essa participação da imprensa, né? Da mídia, na divulgação de ideias e na conscientização de pessoas é fundamental em qualquer processo democrático. Vocês sabem disso, estão implementando isso, estão de parabéns. Que agradeço aqui a todos, em especial ao Ninja, por fazer esse movimento que é a garantia da democracia no nosso município, né? Nós estamos passando por uma eleição atípica, uma eleição onde não tem contato físico, uma eleição onde muitas regras que antes eram normalizadas hoje são proibidas. Então, esses momentos de debate, esses momentos de nós podemos apresentar os nossos projetos, são momentos essenciais. Então, a expectativa aqui é, mais uma vez, de agradecimento e também de uma elevação da forma como a gente pode apresentar a política para Curitiba. Em virtude dos riscos de contágio pela Covid-19, os candidatos tiveram a opção de conceder a entrevista de maneira remota. Eles destacaram a experiência de disputar as eleições em um ano marcado pelo isolamento social. Participar das eleições, ainda mais esse ano, que foi inclusive cancelado os debates em outras emissoras, está bem difícil a gente poder participar dos eventos por conta do coronavírus, então quando tem esses espaços em que chamam a gente para vir com o mesmo tempo que os outros candidatos para poder apresentar nossas propostas é muito importante, porque Curitiba precisa também de ter acesso às informações de todos os candidatos e às propostas de todos os candidatos que estão aí concorrendo à Prefeitura de Curitiba. Eu digo para todos vocês que a comunicação é uma missão de vida. Fazer chegar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, quais são as propostas para Curitiba, é uma necessidade numa caminhada política. Diante da pandemia, diante de tantas novas circunstâncias, isso tem sido um grande desafio. Então, para mim, é uma alegria muito grande, é uma oportunidade de estar aqui com vocês. Nós ficamos muito prejudicados pela situação da pandemia, né? Não pudemos fazer um debate aberto com a população, restritos a questões de higiene e cuidados, né? É uma eleição atípica, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer no final, né? Porque está muito concentrado nas mídias sociais, está muito concentrado nos contatos através desses canais, né?
E também comentaram expectativas para a reta final de campanha. A expectativa é de virar o jogo na reta final. Curitiba tem uma história de desmentir as pesquisas eleitorais. Nas últimas eleições, todos os candidatos que não foram cotados para ir para o segundo turno nas eleições acabaram indo e até vencendo. Eu digo tudo isso aqui porque o curitibano sabe o que quer mudança e na sua intimidade com a urna e o voto secreto vai votar não à continuidade desse governo e teremos segundo turno. O PT é sempre um partido de chegada. A gente começa a mostrar o volume de campanha na medida que você vai chegando com mais tempo, até porque tem um jeito todo próprio. Curitiba também é uma cidade complexa, que tem, vamos dizer assim, a sua vontade manifestada muito em cima, né? Isso as pessoas não consideram, mas é nos últimos 15 dias que o eleitor tem decidido em quem vota. Nós vamos sentir, a partir do fim e começo da próxima semana, de fato, como é que esse volume vai estar acontecendo, e vamos ter surpresa, inclusive, quando estiver próximo da época da eleição, ou mesmo no dia da eleição. Independentemente do resultado, se me perguntarem, valeu a pena? Valeu a pena, sim. Vale sempre a pena quando a alma não é pequena. E nós estamos confiantes na democracia e esperamos com tranquilidade o resultado da eleição. E quem ganhar, vamos supor que não seja eu desejo que administre a cidade com realmente capacidade e galhardia. As sabatinas serão transmitidas entre os dias 3 e 14 de novembro pelo canal 67 via satélite Star One C2 e STV, canal 15 da NET Curitiba, canal 5 da NET para a região metropolitana e RMC TV.